Vamos que vamos, porque eu tenho uma dica perfeita aí para a sua redação. A dica de hoje é sobre estrutura do texto dissertativo argumentativo. Ah, professor, mas eu já sei escrever o texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas será se você escreve prestando atenção em todos os detalhes que a estrutura do seu texto cobra, segundo as regras do seu concurso, segundo as competências do seu Enem? Vamos que vamos, porque eu vejo muita gente ainda pecando na estrutura do texto. Eu sei que errar é humano, mas já está ficando feio, errando toda vez na estrutura, só porque acha que o texto começa com início, meio e fim. E você precisa saber que tem alguns detalhes importantes. Então, venha comigo. Eu quero começar aqui falando do primeiro período da introdução. O que você deve fazer? Claro, você vai apresentar o seu tema e você pode começar o seu texto apresentando com uma citação, alusão histórica, citação de um filósofo, sociólogo ou de um escritor famoso. Você pode relacionar com o seu tema para poder apresentar, para poder contextualizar, ok? O segundo período, você pode fazer a sua tese, aquela tese que eu já ensinei vocês fazerem, se posicionarem de forma crítica, até mesmo pode ser feita com a conjunção adversativa, vão mostrando aí sempre o seu posicionamento. Em seguida, o que você vai fazer? Você pode aqui finalizar essa introdução com duas ideias. Ideia de número 1, ideia de número 2. Mas, professor, o que eu faço nessas duas ideias? Qual é a intenção dessas duas ideias? É antecipar aquilo que será feito durante o seu desenvolvimento. Porque não adianta nada você fazer uma boa apresentação ali, mas não conseguir conduzir o seu texto. Isso pode prejudicar. Então, saiba conduzir o seu texto, saiba apresentar, saiba fazer a tese, as ideias de número 1 e número 2, antecipar aquilo que você vai falar posteriormente. Isso deixará o seu texto com bastante coerência, eu tenho certeza. Então, não vamos errar mais, porque esse negócio de errar na estrutura já está aparecendo aí um manual de como fazer errado. E você não vai ser essa pessoa que vai ficar fazendo isso toda vez. Então, bora escrever sem sofrimento. Beleza. Ao terminar a introdução, você tem aqui o desenvolvimento 1 e 2. Por que eu coloquei aqui? Por que eu coloquei aqui? Vamos lá. Desenvolvimento de número 1 e 2 próximo. Porque eles terão uma sequência bem parecida no que diz respeito àquela sequência de argumentação. A primeira coisa que você vai fazer, para tudo aí, olha só, tópico frasal. Então aqui o tópico frasal é o momento de você apresentar aquela ideia que você deixou anteriormente lá na sua introdução. Isso mesmo. Aquele negócio de que você estava pensando, que organizar o texto na estrutura correta era só escrever, colocar algumas coisas ali de apresentação no início, meio e fim, não é de qualquer maneira. Aqui você deve continuar o seu texto, o desenvolvimento de número 1, com um conectivo e dizer que agora, primeiramente, ou nesse viés, você vai falar o quê? Sobre essa ideia que você antecipou, que você já deixou na sua introdução. Muito bem. E esse tópico frasal é para fazer exatamente, para você falar o assunto que será discutido durante o seu desenvolvimento. Ficou tranquilo agora? Então, olha só. Fundamentar, argumentar e criticar. Aqui eu posso colocar para vocês, aqui será, você pode fazer tudo isso aqui no período de número 2, no período de número 3 desse parágrafo. Vou deixar um pezinho aqui de período, beleza? Então, isso aqui, ó, só para vocês terem ideia, é período de número 2 e 3 desse parágrafo do desenvolvimento 1 ou 2 também que você fará. Por quê, professor? Porque aqui você vai colocar uma citação para poder fundamentar e ao mesmo tempo você vai argumentar com base nessa citação, de acordo com o filósofo, sociólogo ou até mesmo de acordo com a alusão histórica que você mencionou. E aqui, claro, para finalizar, você vai criticar, se posicionar, retomar a sua tese. Lembrando que na hora de finalizar esse parágrafo do desenvolvimento, seja número 1, número 2, você vai fazer aquela reflexão crítica. Como assim, professor? Muito bem. Achou que seguir a estrutura do texto era simplesmente fazer alguma coisa aleatória, então... Fica aí porque eu vou mostrar para você o que deveria ser feito nesse último período. E aqui você vai dar um checkmate dizendo que se o Estado ele continua se omitindo ou se ele continua não cumprindo com os seus deveres, tal direito será uma exceção aqui no nosso país, no nosso meio social. Isso seria uma maneira de você finalizar, entre outras. E ficará uma certa reflexão crítica aí no final desse parágrafo e ficará bem construído e você terá mais confiança, mais certeza, né? Você terá mais certeza ao concluir esse parágrafo. Agora sim a nossa conclusão. Se você lembrando que essa aula é uma aula básica sobre estrutura.
certo? Então terá muito mais detalhes ainda na nossa aula avançada de aprofundamento de alguns elementos importantes do texto dissertativo. Se depois dessa aula aqui todo mundo escrever direitinho um texto dissertativo, seguindo esses elementos, essas técnicas, vou mudar até o meu nome para Professor Feliz da Silva, porque vai fazer muita diferença, estarei ajudando muita gente com essas dicas e você vai se destacar entre muitos. Então vem comigo, porque aqui, estruturando da forma correta, você vai fazer um texto maravilhoso e você vai arrasar no Enem ou até mesmo no seu concurso. Então, temos aqui um primeiro elemento, o que deve ser feito, que é a ação, onde você deve mencionar ali, principalmente com o verbo, né? Porque é uma ação dentro da sua conclusão. Quem deve executá-la? É um agente, que pode ser um único agente ou um agente coletivo. Pode ser o Estado juntamente com outro, né? Pode ser o Ministério da Educação, o Ministério Público, enfim. Pode ser também, terceiro aqui, ó, como, que é o meio ou modo de realizar essa ação. Então, número 4, qual o efeito? É a finalidade. Aqui, ó, qual efeito ela pode alcançar? Muito bem, anota aí para você não esquecer. Número 5, que outras informações acrescentar? O detalhamento sobre esses elementos, onde você deve ser mais detalhista no argumento e deixar com certeza o seu texto bem elaborado. Então vamos escrever esse sofrimento. Já anota essas dicas, compartilha para quem você acha que precisa muito, principalmente você, já salva aí.